Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje a gente vai fazer então a questão 5. Questão de movimento uniforme dessa lista, desses exercícios todos que vocês estão vendo aí para vocês ficarem top em movimento uniforme, beleza? Vamos lá, então na questão 5, está dizendo o seguinte, ó. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir de uma origem em comum. Suas funções horárias para S em metros, S aqui é a posição, tá? Para a posição em metros e T em segundos são SA igual a 20 mais 4T e SB igual a 80 menos 2T. Pessoal, quando coloca assim SA igual a 20 mais 4T, isso aqui é a função horária da posição para o móvel A, tá? Ah, beleza. E esse aqui, SB igual a 80 menos 2T, é a função horária para o móvel B. Beleza. Mas olha, pessoal, a fórmula em si, vocês têm que saber, entender e puxar da fórmula, né, dessa função horária, o que ela está dizendo, o que ela traz para a gente de informação, beleza? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a função horária do movimento uniforme, a função horária da posição, ela é dada por isso aqui, ó, S igual a S0 mais VT, né? Só sorvete, beleza? Em que esse S é a posição final, esse S0 é a posição inicial, esse V é a velocidade e o T é o tempo. Quando você olha, por exemplo, o SA, olha só, SA igual a S0 mais VT. Está dizendo que o A, o corpo A, o móvel A, está na posição 20. Lembra, posição, pessoal, eu gosto sempre de dizer que é uma placa para ficar mais fácil para vocês. Então é como se ele estivesse na placa 20, na placa 20. Ele está lá na placa 20, o início dele, tá? Beleza. E ele está com que velocidade? Ó? Porque aqui, como é mais V vezes T, esse V é velocidade, tá? Então ele está com uma velocidade de 4 metros por segundo, tá? E aí o que acontece? Velocidade é vetor. Velocidade tem valor, mas tem direção e sentido, né? E na física, o que a gente faz? Tudo que tem direção e sentido, que são os vetores, né? A gente coloca um referencial, a gente adota, por exemplo, um sentido. Por exemplo, eu falo para vocês, eu quero que para lá agora seja positivo, beleza? Esse referencial quem adota é você, tá? Então assim, eu no caso vou adotar então que tudo que estiver para a direita vai ser positivo, beleza? E se eu estou adotando que tudo que está para a direita é positivo, significa que se eu fosse colocar as placas, para a direita as placas vão aumentando os valores, tá? Toda hora elas vão aumentando. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer então aqui o desenhozinho para a gente analisar. O móvel A, né, está na posição inicial 20, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma placazinha, a placa, vou colocar bem aqui assim a placa 20. Significa que o meu primeiro móvel, tá, o móvel A, está aqui na placa 20. Vou colocar aqui o móvel A, como se o móvel A fosse esse carrinho aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Se eu coloquei o referencial para lá com positivo, significa então que essas placas vão aumentando. Vai ter a placa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Beleza? Tranquilo? E aí, se esse móvel A tem velocidade mais 4, então a velocidade dele é positiva. Se ela é positiva, então significa que ela tem que estar, o vetor velocidade desse móvel tem que estar no sentido do referencial que a gente adotou como positivo. Ah, tá. Então eu venho aqui, coloco aqui, coloco um vetor velocidade, VA, positivo, para a direita, no valor de quanto? De 4 metros por segundo. Beleza, tranquilo até aí, né? E aí, professor? E aí, agora vamos para o móvel B. O móvel B, posição final dele é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Está dizendo que a posição inicial desse outro móvel está na posição 80. Então é como se tivesse uma placa, né? Uma placa de 80 metros. Então eu vou desenhar aqui a placa. Vamos imaginar que ele esteja bem aqui assim. Com a sua placa de 80 metros. Beleza. E aí, que eu vou colocar ele aqui, então. Esse aqui vai ser o nosso móvel B. Só que olha só, pessoal.
ele está realmente na placa 80, mas a velocidade dele aqui é menos 2. É uma velocidade escalar positiva ou negativa? Não é negativa? Se a velocidade é negativa, significa que essa velocidade, esse vetor velocidade, está contra o referencial que eu adotei como positivo. Se eu adotei para a direita como positivo, significa então que a velocidade está para a esquerda. Então essa velocidade de 2, né, vai estar para a esquerda. Eu não vou colocar aqui menos 2, tá? Porque esse aqui é só o vetor velocidade, só a seta, tá? Então ele está com velocidade de 2 metros por segundo. Para onde? Para a esquerda. Tá. Então, beleza. Essa aqui é a velocidade do B, 2 metros por segundo para a esquerda. Essa aqui é a velocidade do A, 4 metros por segundo para a direita. Beleza, pessoal? Bom, tá montada a questão. É muito importante quando vocês forem fazer questões de física, tentarem desenhar. Porque o desenho você consegue ver melhor, tá? Então se acostume a fazer sempre os desenhos, quando possível, tá? Então quando a gente tem, por exemplo, aqui, esse cara na placa 80 indo para cá e esse cara na placa 20 indo para cá, eles vão se encontrar, não vão? Uma hora eles vão se encontrar, beleza? E quando a gente olha aqui na letra A, ele pergunta assim, determine o instante do encontro. Eita! Quando é que eles vão se encontrar? Pessoal, quando eles se encontrarem, quando um carrinho tá vendo o outro, e na hora eles se encontrarem, quando eles olharem para a placa, eles vão ver a mesma placa. Não vão ver a mesma placa final? Então, lembra, se eles vão ver a mesma placa, eu vou dizer então o seguinte, que a posição final do A tem que ser igual à posição final do B. Porque a posição final seria... se as minhas posições são iguais, a do A e do B, é porque a gente está no mesmo lugar. Entendeu? Se as minhas posições são iguais, significa que o A e o B estão no mesmo lugar. Tá. Então, o que eu vou fazer? Qual é a posição final do A? Não é? É esse A igual a 20 mais 4T? A posição final do B, né? 80 menos 2T. Se eles vão estar no mesmo lugar, eu vou colocar aqui, ó. Então, significa que a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Quando você escreve isso aqui, ó, que a posição final do A seja igual à posição final do B, você já está dizendo que eles se encontraram. Beleza? Você já está dizendo isso. E aí eu vou pegar a matemática. A matemática seria a posição final de A, é isso aqui, né? E vou substituir a posição final de A por 20 mais 4T. E vou substituir a posição final de B por 80 menos 2T. E eu vou deixar a matemática me dizer qual é o tempo de encontro. Olha que massa isso. Então eu vou colocar aqui então, ó, na posição final de A vai ficar assim, ó, 20 mais 4T. Ó, 20 mais 4T, posição final de A, é igual à posição final de B, 80 menos 2T. Deixa aqui bonitinho, beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou passar o T para um lado e os números para o outro, tá? Para a gente poder saber quanto que vale o T, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Esse menos 2T aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. E como tem uma igualdade, toda vez que você passa o menos 2T para o outro lado, ele passa como mais, ele troca o sinal, beleza? Ao mesmo tempo, eu vou pegar esse 20 aqui, ó, que está desse lado, e vou passar para o outro. E se esse 20 aqui, o sinal dele é mais, 20 é a mesma coisa que mais 20, tá? Ele é mais 20, ele passa para lá como menos 20. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Vou pegar, então, o menos 2T, que vai passar para lá, vai ficar... Aqui já tem 4T, né? Então, mantém o 4T bonito, 4T. Menos 2T passa para lá, mais 2T, igual o 80 permanece aqui, desse lado. O 20 passa para lá com menos 20. Beleza? Quanto que é 4T mais 2T? 6T. Quanto que é 80 menos 20? 60. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, a gente chega... Ó, pessoal, quando tem 6T, tá? Quando o número está do lado da letra, o número está sempre multiplicando a letra, tá? Então, ó, 6T, o 6 está multiplicando, ó, o T. Então, esse 6 passa dividindo, vai ficar T igual a 60 dividido por 6.
E 60 dividido por 6 é 10. Então eu chego à conclusão que o t vai ser igual a 10 segundos. Significa que 10 segundos depois eles vão se encontrar. Então, depois de 10 segundos, eles se encontram. Olha que interessante isso, beleza? A gente usou a matemática, um pouco com a física, né? E a gente resolveu a questão, tá bom? Letra B. Na letra B, ele pergunta assim, determine a posição de encontro. Ele quer a posição, não é a placa, pessoal? Ele quer saber quando eles se encontraram, os dois olharam para a mesma placa, que placa era essa? Se a gente já sabe o tempo de encontro, basta eu pegar qualquer uma dessas fórmulas, qualquer uma, e substituir o t, tá? Que a gente vai achar a placa de encontro. Então, eu vou pegar aqui, então, vou pegar a primeira fórmula lá. SA igual a 20 mais 4t. E vou substituir. Quando o t for 10 segundos, quanto que vai ficar? Vai ficar SA é igual a 20 mais 4 vezes 10. Então vai ficar posição final de A é igual a 20 mais 4 vezes 10 é 40. Quanto que é 20 mais 40? Dá 60. Então significa que a placa de encontro, a posição final deles é de 60 metros. E esse vai ser, então, a placa de encontro deles. Aí você deve estar perguntando, mas professor, e se eu tivesse usado a outra fórmula, a outra função, teria chegado no mesmo resultado? Se você tivesse usado a outra função, também vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer com a outra? Deixa eu corrigir aqui, porque ficou... Beleza. Agora vamos fazer com a outra, só para garantir, só para a gente ver. Vamos lá. Vou pegar a fórmula do outro. SB é igual a 80 menos 2t. Vamos substituir o t por 10. Tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, né? Vamos lá. Se o t for 10, vai ficar SB, posição final de B, é igual a 80 menos 2 vezes 10. Então, a posição final de B vai ser igual a 80 menos 20. Quanto que é 80 menos 20, pessoal? Não é 60? Eita! Não deu o mesmo resultado? Deu. Por que deu o mesmo resultado? Ué, porque eles se encontraram, né, pessoal? Aqui é a posição de encontro dessa galera aí. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, posição final de B. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, então metralha o like aí, compartilha esse vídeo com o seu melhor amigo que está querendo aprender física. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative os sininhos para receber as notificações dos vídeos, tá bom? Então é isso aí. Grande abraço e até mais!